Graça e paz, abençoados, voltando aqui com o nosso tema, a luz e as trevas, agora na parte 7, temos muitas revelações para trazer para você ainda neste ensino. O irmão Paulo já iria fechando aqui, mas o Pai, nosso Pai Criador, nos tem concedido um olhar mais além, trazendo coisas maravilhosas demais para o nosso entendimento, para que venhamos conhecer. Então Deus nos tem concedido a graça de saber um pouco mais, além daquilo que o irmão Paulo iria postar. E olha que vem coisas maravilhosas, coisas boas, que vão abrir o nosso entendimento, vão dar um boom no nosso entendimento, testificando tudo aquilo que o canal Luzes da Graça tem ensinado, que o canal Yahushua Reina para Sempre, do nosso irmão Fernando, tem ensinado. Então, tudo isso que nós ensinamos aqui, a palavra só vem testificar. Então, tem várias testificações com aquilo que nós temos ensinado, sobre a luz e as trevas, sobre o ser Satanás, sobre a existência do inferno de Adão até o juízo, do ser Satanás de Adão até o juízo. Então tudo isso vai ser confirmado aqui ainda nesse estudo. Então a luz e as trevas na parte 7. Então nós falávamos aqui, prosseguindo da onde nós paramos na parte 6, do fim da nossa fala ali, na parte 6, você deve acompanhar por partes, se você quiser ter um entendimento. Tá? O irmão Paulo não vem aqui como professor, mas vem como seu ajudador, estudando com você, participando aquilo que nós temos recebido em graça, pela graça de Deus concedida, a iluminação aos nossos corações. Então não vem aqui como pessoa erudita, não quero que você me considere um professor, não quero que você me considere um pastor, não quero que você me considere nada, apenas como irmão seu. Porque é isso que nós somos. Ninguém difere um do outro. Aquilo que nós recebemos um pouco antes que o nosso irmão, nós devemos participar. Porque isso é crescimento, é a participação. Você está dividindo o espírito da palavra de Deus. Você está compartilhando o espírito. Foi isso que Deus ensinou por meio do sogro de Moisés, né? Foi Jetro, né? Então o Jetro, o sogro de Moisés, vendo ele se afadigando, aconselhando o povo todos os dias, e aquele povo naquela fila numerosa ali para Moisés julgar as causas daquele povo, porque Moisés foi profeta e juiz na sua época. Então ele foi profeta, sacerdote e juiz. Ele exerceu esses 3 ministérios. Ele foi profeta, sacerdote e juiz, depois que levantou Arão. Então Arão se tornou ali o seu ajudador, foi o sacerdote, o primeiro sacerdote. Então Moisés, quando estava no seu ministério sozinho, fazendo tudo aquilo sozinho diante daquela multidão do povo, julgando as causas do povo de Israel, orientando, né? As causas, Moisés passava o dia todo sentado naquela cadeira ali em meio ao deserto, na tenda, julgando. Ele passava era o dia todo, e aquele povo também na fila, fadigado. Moisés estava muito cansado. Seu sogro, vendo isso, falou: Moisés, por que você não institui, ora Deus, institui juízes, homens para julgar contigo, homens íntegros, homens cheios de sabedoria para julgar as causas contigo? Então Moisés orou a Deus e Deus falou: Moisés, isso é bom, é verdade, eu tenho dado sabedoria ao teu sogro. Então Moisés instituiu o juiz, ele compartilhou aquele espírito de juiz, de sabedoria, para julgar as causas do povo de Israel. E então tornou o fardo de Moisés mais leve. Agora Moisés tinha homens que respondiam, que falavam no mesmo espírito que ele. E é isso que o canal Luzes da Graça, é isso que o canal Yahushua Reina para Sempre, e é isso que muitos outros canais dos nossos irmãos que ensinam em graça corretamente não falam acerca daqueles que estão pregando erroneamente. Existem até aqueles que estão em graça pregando heresias já. Eu já posso afirmar isso, porque já existe heresias no meio da graça.
Agora eu já posso dizer com certeza, porque analisando eu vejo heresia dentro da graça, ensinos de heresia. Não só equívoco de entendimento, mas já há heresias, já há ensino de ateísmo, já há ensino de ceticismo dentro da graça. Então, acerca desses eu não falo, mas acerca dos irmãos que ensinam com responsabilidade, tem compartilhado esse espírito da palavra. E o canal Luzes da Graça vem aqui compartilhar. Agora, voltando ao nosso estudo, né? Vamos ver aqui, como o irmão Paulo falou na última fala lá na parte 6, nós paramos falando que a serpente, que é a manifestação do ser Satanás sendo gerado na mente de Eva, né? E consequentemente do seu marido, que confirmou com ela, que assinou, Adão era o responsável, Eva saiu das entranhas de Adão, então ele era o responsável, toda a decisão, toda a responsabilidade na criação seria dele. A mulher era a disjuntora. Então, a mulher, né, a natureza humana, vamos falar assim, falando de Adão e Eva, ela, por meio do seu pensamento, denominado por Moisés como a serpente, agora Deus vem depois confirmar para Moisés, por isso que Moisés escreve dizendo que é a serpente, porque a vara dele desprezada na terra sobre o pó produziria serpente. A palavra desprezada em contato com a natureza humana em estado de condenação geraria serpente. Então, aí Moisés pôde descrever que a serpente falou à mulher. Está falando do pensamento, da dedução maligna que o homem e a mulher fizeram contra Deus. Aquele pensamento, aquela serpente. Então a serpente disse à mulher: de todas as árvores vocês podem comer, não é? Não foi isso que Deus disse? Então, a natureza divina, a luz, a natureza, a essência vinda de Deus, soprada no homem, a natureza que dá vida no homem, disse: não. Deus disse, ela foi e corrigiu aquele pensamento mal que ela estava relutando consigo mesmo. Então ela disse: não, Deus disse que de todas as árvores nós podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal, porque havia duas árvores no meio, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal nós não poderemos comer, porque no dia que comermos, certamente, no dia que comermos, morreremos. Então, a serpente, Eva agora, relutando a natureza humana, física, com o desejo. Então, ao mesmo tempo, o espírito, quando desejou, entenda bem, aí é que entra uma grande polêmica, aonde os ensinadores em graças, meus irmãos, com todo respeito, eu venho refutar, dizendo que vocês ensinam, dizendo que espírito não peca. Ora, quem pecou então no Éden? Porque Adão, a natureza humana, entrou em estado de condenação. Você vai dizer: foi Adão e a sua mulher. Mas eles não estavam em estado glorificado. Isto que você tem que raciocinar e entender que Adão ali foi posto em glória, como está escrito no livro de Isaías 14, lá descrito no livro de Ezequiel 28, de maneira bem clara, que ele foi formado do espírito de um querubim, que foi formado o homem Adão. O espírito posto ali sobre o barro foi de um querubim, significando dizer que era um anjo com a maior aproximação na presença de Deus. Quando os anjos, cada um tinha uma aproximação diferente. E este anjo querubim era o mais próximo de Deus. É o que ficava mais próximo, conseguia ficar mais próximo de Deus. Por quê?
irmão Paulo, por que? Prova para mim que esse querubim era o mais próximo de Deus. Porque ele saiu das entranhas de Deus. Ele saiu do sopro de Deus. E os outros anjos? Eles saíram, vieram do haja, aonde Deus no seu haja, um fôlego dito pronunciado à distância. Olha só, existe uma distância de você, uma respiração distante de você pronunciar uma palavra, você respira, mas esse fôlego, ele vai em uma distância. Mas e o fôlego soprado diretamente? É o que vem de dentro, é o mais próximo. Você está entendendo, amado? Então, os querubins são os espíritos que ficam mais próximos de Deus. Aí você vai entendendo que o porquê na representação da arca da aliança, os querubins se apresentavam num lugar santo de santidade com as 4 asas, 2 cobriam o rosto e 2 eles cobriam o rosto com as asas e 2 estavam ali protegendo a arca. 2 estavam ali fazendo proteção à arca, estava projetada sobre a arca, e 2 estavam cobrindo o rosto. Por que o querubim cobria o rosto se ele estava ali para proteger a arca? Porque as suas 2 asas representavam que eles estavam endereçados a proteger aquilo que era de Deus, a santidade de Deus, que era a arca. E as outras 2 asas cobriam o seu rosto, demonstrando que eles não podiam contemplar a face de Deus diretamente, por estarem mais próximo dessa luz. Você está entendendo, amado? Então, abençoados, vamos ter esse perfeito entendimento? Agora, voltando lá para a serpente, a mulher, você que diz que os anjos não pecam, os anjos pecaram sim. Você diz que espírito não peca, Adão estava coberto de glória, era um anjo querubim. Os anjos que vieram fazer visitação aqui na terra pecaram. Mas por que, irmão Paulo? Que mistério é esse que aqui embaixo os anjos pecaram? Porque aqui embaixo, após o pecado de Adão, o mundo foi coberto de trevas. Essas trevas buscavam dominar, apagar toda a luz que aqui viesse. Por isso que alguns anjos deixaram a sua habitação nos céus, porque o ser Satanás, que gerado por Adão, pelo Espírito de Deus, aquele espírito de poder, gerou um ser Satanás. Quando Adão trouxe as trevas, veio sobre aquele espírito trazendo vida, porque aquele espírito era uma vida espiritual. Então aquela glória querubim, aquele espírito, aquela vida querubim, deixou de existir no homem, e o homem passou a viver apenas sobre o corpo físico. Aquela vida agora não era mais luz, mas agora trevas. Ela então passou a reinar de forma exterior do homem. Vê-se que após o pecado o homem se vê nu, vê sem as vestes. Quando você tira as vestes, você coloca em um canto, ela fica em um canto. Ela fica separada de você. Então, ali o fato de o homem se ver nu fala de separação daquela glória, foi tirada dele e coberta de trevas, que não era mais a glória de Deus, coberta de trevas, um ser espiritual trevoso que outrora era o poder de Deus, que foi transformado em trevas.
quando Adão e sua mulher chamou as trevas para dentro da criação. Você está entendendo, amado? Então ele chamou as trevas. Vamos ver aqui no livro de Gênesis ainda. Vamos ver aqui para nós, vamos recuar um pouquinho para termos um entendimento perfeito. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 4 e 5. Vamos ler. Viu Deus, vamos ler do 3 ao 5. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Foi o quê? A criação dos anjos. Quando fala de luz, fala de espíritos. Luz é espíritos dos anjos, que é luz. O nosso espírito é luz. Então, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, os espíritos, os anjos, foram criados naquele momento. Foram chamados à existência naquele momento. Agora, preste atenção no verso 4 e 5. Observa bem. Viu Deus que era boa a luz. Então Deus viu que a criação dos anjos, a existência dos anjos, era boa, ela era favorável e ajudaria na criação, ajudaria na visualização. Então na criação a luz era boa, a existência dos anjos. Então a existência dos anjos, Deus nunca criou o anjo mau. Opa, aqui está a prova de que não existiu anjo mau, não existiu um anjo mau, um capetinha, o Lúcifer dito pelo sistema religioso. Não, aqui é a prova de que a luz, que é a criação dos espíritos, dos anjos, era boa. Não existia nenhum anjo mau, Deus não criou o anjo mau. Aqui é a prova de que não existe anjo mau. O anjo da morte, a qual eles pegam aí para tentar explicar que existe anjo mau, era um anjo de Deus para cumprir a justiça de Deus. Trazer a morte, a extinção. É diferente de ser mau, de ser maligno. Você está entendendo, amado? Então Deus não criou, não existe, Deus jamais criou qualquer anjo mau. Este ensino é errôneo e equivocado. Todos os anjos criados por Deus foram bons. Viu Deus que a luz, os anjos, os espíritos criados, era bom. Até Adão foi criado mal? Não. Adão foi criado como espírito de um querubim bom. Viu Deus que a luz, que era boa a luz, e fez, agora usando a luz dos anjos, né? Na sua criação, Deus agora fez separação entre a luz e as trevas. Opa, as trevas ficou do lado de fora. Opa, canal Luzes da Graça, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito à palavra de Deus, trazendo entendimento a você, meu irmão, minha irmã. É isto que é o amor de Deus, trazer a verdade com amor. É isso que o canal Luzes da Graça, o canal Yahushua e até de outros irmãos aí em graça, que eu não quero fazer acepção de pessoas, né? Porque eu convivo mais com o nosso irmão Fernando, então eu divulgo o canal dele, porque ele caminha junto comigo, bem junto. Não desfazendo dos outros irmãos. Existem muitos irmãos aí em graça pregando corretamente, ensinando corretamente. Então nunca existiu anjo mau. Está aí a prova. Agora Deus separou a luz, quer dizer, na criação só haveria luz. E as trevas ficou do lado de fora. Separação significa estar do outro lado. Estar do lado de fora. Então Deus colocou as trevas do lado de fora da criação. Então Deus fez separação entre a luz e as trevas. Agora, para o tempo de Deus, observa bem, aqui agora após a criação, até a criação do homem, vai ser colocado o tempo de Deus e não o tempo do homem 24 horas, o sol, sobre o sol e a lua. Não. Aqui é sobre luz e trevas.
tempo de Deus. Fala de duas coisas espirituais. Luz é espiritual, que é espírito, os anjos que brilhavam sobre a criação. E trevas significa a malignidade, aquilo que é mal, aquilo que é oculto. Aquilo que é oculto. Trevas se refere àquilo que é oculto. Então, Deus fez separação e até o sexto dia vai ser contado aqui o tempo de Deus. O tempo de Deus. E somente no sexto dia é que o homem vai ser criado. Então, como a palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos, um dia nosso, um dia solar, né, contado pela luz do sol, um dia humano contado pela luz do sol, a Bíblia diz que para Deus é como 1000 anos. Então, o canal Luzes da Graça faz uma dedução de que os anjos foram criados 6.000 anos antes do homem Adão. Você está entendendo, amado? Até toda a criação foi criado antes, muitas coisas antes da criação. Na criação foi criado antes do homem, porque o homem, depois de formado, é que Deus vem colocar o homem para reinar, concedendo poder ao homem sobre a criação. Então, a criação em si, ela é mais antiga do que o próprio homem, como os anjos são mais antigos. Nós, o canal Luz da Graça, no nosso leigo entendimento, fazemos uma dedução, podemos estar errados nesse tempo, que se o homem foi criado no sexto dia, contado pela luz, então, como a palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos, então os anjos foram criados 6.000 anos antes, por aí, que o homem. Você está entendendo, amado? Então, abençoados, a primeira luz e a primeira trevas foram espirituais. Então, você não conta como o tempo do homem, com a luz solar, com a lua. Não, a noite e as trevas do homem não são a noite e as trevas espirituais, contada por Deus, tá? Na criação. Então, aqui é uma contagem divina, como Deus fala aqui, foi o primeiro dia, fez Deus tal, foi o primeiro dia, fez Deus tal, foi o segundo dia. O tempo aqui, até o sexto dia, é o tempo de Deus. A partir da existência do homem, é que vai ser contado o tempo do homem. Você está entendendo, amado? Então, o tempo de Deus, na verdade, foi contado até o sétimo dia. Até o sétimo dia foi contado o tempo de Deus. Porque Deus manda no sétimo dia guardar o sábado, que foi o dia de descanso. Então, a partir do sétimo dia é que é contado o tempo do homem. Então, o tempo da criação de Deus, na verdade, né, para corrigir a nossa fala, o tempo de Deus vai até o sétimo dia da criação. A partir do sétimo dia, que é onde Deus descansou, não que ele estivesse cansado, mas é dia de contemplação de Deus, foi a contemplação de Deus naquilo que ele havia criado. Então, a partir desse sétimo dia que é contado o dia do homem. Você está entendendo, amado? Agora, vamos prosseguir no entendimento. Vamos voltar lá onde estávamos falando. A serpente falou da mente humana. Ela nasceu pelo pensamento mal do homem em relação a Deus, cobiçando as coisas de Deus, querendo tocar nas coisas de Deus. Você está entendendo? Vamos agora ver este acontecimento aonde o homem
toca na árvore da vida, aqui a serpente está dizendo, é claro que Deus sabe, a Eva falou assim, não, Deus disse que de todas as árvores podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dessa nós não poderemos comer. Aí a serpente, que é a vontade carnal, né? A vontade carnal do homem, aqui há uma luta da carne contra o espírito, a natureza humana, diante da visualização, entenda bem, espírito é a vida inicial do homem, que trouxe vida, que traz vida ao corpo. Espírito. O espírito é a vida. O espírito, ele participou porque estava preso à alma. Ele desejou, a mulher viu, aquela vida viu, a alma desejou e o corpo, pelos desejos da carne, então o corpo participou, tomou, houve ação. Então a alma ficou presa a quê? A carne. Ela ficou escrava, a alma ficou escrava da carne, sempre se sujeitando à vontade daquilo que ela praticou. Então, amados, quando Eva diz assim, é certo que Deus disse que de todas as árvores podemos comer, mas da que está no meio do jardim, mas da que está no meio, que é do conhecimento do bem e do mal, existia duas. Então dessa não comereis, porque certamente morrereis. Agora a serpente, aquele pensamento, aquele desejo do homem, da natureza humana, vem lutar contra Deus. É a palavra que Paulo diz, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Vê que aí o espírito agora, ele vem mostrar qual é a verdadeira palavra de Deus, que Deus falou. Deus falou, não. A mulher, como pessoa espiritual, a natureza espiritual da mulher dizia, lutando contra a carne, dizendo, não, de todas as árvores podemos comer. Falou a palavra de Deus corretamente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não podereis comer. Foi isso que Deus disse. E então, agora a natureza da carne, desejando, né, os sentimentos da alma apegado à carne, a alma debruçada na carne, mostrando as emoções, as vontades da carne, então a alma diz, não, certamente não morrerás. O homem, na sua liberdade de escolha, ele buscando ultrapassar aquilo que Deus falou. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comeres vos abrirão os olhos e sereis semelhante a Ele. E isto é verdade? E diz aqui, ó. E disse aqui, ó. Então a serpente disse à mulher, Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha o pensamento da mulher contrário, sendo carnal. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, pelas essas duas naturezas que o homem foi formado, a física e a espiritual, a física lutando, desejando participar daquilo que era proibido, relutando contra a mulher. Então disse aqui, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Isto é verdade, irmão Paulo? A serpente disse a verdade. A serpente, quando o irmão Paulo fala a serpente, é o pensamento da mulher em oposição a Deus. A mulher ali, na sua natureza física, ela também estava, o Espírito mostra aqui que somente pelo Espírito, vamos lá na palavra do Pai, vamos confirmando. O irmão Paulo não está aqui para falar a sua própria palavra. Vamos lá pela palavra do Pai. Vamos aqui no livro de... Vamos ver aqui no livro de... Vamos ver aqui no livro
1 Coríntios, vamos, segura aí em Gênesis e vamos lá em 1 Coríntios. Vamos confirmar aqui, vamos ouvir o próprio Paulo falando, 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11. Vamos começar aqui do verso 9 para ter um entendimento perfeito, para não ficar fora do contexto, para não entenderem e alegarem que o irmão Paulo está lendo fora do contexto. Diz aqui, como escrito está, as coisas que os olhos não viu, que são espirituais, e as que o ouvido não ouviu, que são espirituais, e nem subiram ao coração dos homens, que são espirituais, são as que Deus preparou para os que os amam. Então aqui, essas coisas são espirituais ou não? São, porque ela é vinda de Deus. Então as coisas de Deus são misteriosas, são sobrenaturais. É isso que Paulo está dizendo. Não se explica, não há um entendimento racional para aquilo que Deus faz. Então, como existem muitos irmãos em graça tentando explicar, ser racional, ter um pensamento racional sobre as coisas sobrenaturais de Deus. E Paulo está dizendo aqui que não se explica, não se entende racionalmente. Mas Deus nolas revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito, o seu Espírito, penetra todas as coisas, ainda na intimidade. Aqui está a profundeza, na intimidade de Deus. Ele traz a vontade de Deus. Por quê? Porque qual dos homens, Paulo vai dizer agora, sabe as coisas do homem? Olha, observa bem isso. Qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que a revelação do Espírito do homem, das coisas do homem, é feita pelo Espírito do homem que nele está. Opa! Aqui nos traz revelação sobre muitas coisas essa palavra de Paulo. Demonstra o espírito de adivinhação. Você está entendendo, amado? Demonstra o espírito de adivinhação. Demonstra que o espírito de adivinhação é por meio do espírito humano, que é a essência de Deus. E ele é que faz, muitas das vezes, saber as coisas do próprio homem. Mas para saber as coisas de Deus, Paulo está dizendo que somente pelo Espírito de Deus.